Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 12, o nosso tema é As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. As Epístolas Paulinas, meus irmãos, nos traz a doutrina acerca daquilo que é o Senhor, acerca das diretrizes que nós temos que tomar relacionado com a vida cristã. Claro, por que que o apóstolo Paulo ele escreve as epístolas também para fortalecer a fé dos irmãos, mas para combater as heresias e as falsas doutrinas que estavam surgindo naqueles dias. As epístolas pastorais, tem as epístolas que é mais íntima, porém todas elas é de encontro para a nossa necessidade espiritual diante de Deus. E claro, a nossa conduta também. Então aqui no nosso texto áureo que está em 2 João capítulo 1, versículo 3, diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Claro, não é só as epístolas do apóstolo Paulo que vão nos instruir, também tem as epístolas gerais, que nós vemos ali, que são Pedro, João, Judas. Então, tudo isso, meus irmãos, nos ajude a termos um entendimento maior e melhor acerca de Deus. Então aqui o apóstolo João, ele escrevendo que a graça e a misericórdia da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Aqui nós vemos o apóstolo, né, assim, o apóstolo do amor, falando acerca do amor, porque ali na epístola geral, que no caso inclui a epístola de João, vai falar acerca do amor pelo próximo, do amor pelo semelhante. Então ali nós temos uma doutrina acerca de amar o nosso próximo. A verdade prática, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. O que é, meus irmãos, essa questão da doutrina? É para formar um estudo mais sistemático acerca daquilo que nós cremos. Por que a Bíblia, a Assembleia de Deus, ela tem o cremos da Assembleia de Deus? Em que nós cremos? Nós cremos nos dons espirituais, algumas coisas que são bem discutíveis. Nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no arrebatamento da igreja antes da tribulação, nós cremos, meus irmãos, na grande tribulação, né? Então nós cremos nisso. Então a doutrina bíblica vai nos direcionar a termos esse entendimento acerca de por que nós cremos naquilo que cremos. Então nos dá esse entendimento. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, e 2 João, capítulo 1, versículo 1 e 3, 1 aos Coríntios, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, e os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos a saudação, né, o apóstolo Paulo saudando aquelas pessoas. E também nós vemos aqui Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então nós vemos que eles falam, olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro escrevendo na carta falando, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo é chamado apóstolo de Jesus Cristo. E nós vemos aqui João, o ancião, a senhora eleita e seus filhos, aos quais, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. A graça e a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, seja convosco na verdade e amor. Foi ao nosso texto áureo. Então perceba aqui que eles saúdam, né, as igrejas acerca do Senhor Jesus, falando acerca de Jesus, ensinando acerca de Jesus. E aqui na nossa introdução, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo são denominadas de Paulinas, as 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais, né? Nessa lição nós vamos ver o agrupamento, conforme o porquê que foram escritas essas epístolas. Claro, meus irmãos, eu não vou conseguir detalhar porquê de todas, porque aí depois nós conseguiremos falar, né, mas na escola bíblica dominical, que a gente fala 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Mas aqui no tópico 1, como as epístolas paulinas nos instruem? Instruções salvífica. Neste grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina de salvação. Então, ali vai falar o quê? Da epístola aos Romanos,
que foi escrita aos romanos. Infelizmente, dentro da Epístola dos Romanos, que é a teologia, né, a doutrina mor, vamos dizer assim, a suprema de todas ali, que é a questão da salvação no livro de Romanos, que é a epístola mais difícil de compreensão e com mais discussão, nós vemos ali, depois dela, acho que Tessalonicenses, né? Mas a epístola aos Romanos, nós vamos entender qual é o plano da salvação, o porquê da salvação, porque a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. E então veja que isso, claro, entra em muita discussão acerca da doutrina, acerca da palavra de Deus ali em Romanos. A base de muitas doutrinas bíblicas de igrejas, ou todas elas, é baseado na epístola aos Romanos, porque é uma epístola, parece que é muito fácil de entendimento, mas não, meus irmãos, é difícil de entendimento, tem que ter um estudo apropriado, tem que ter a presença de Deus ali para auxiliar a estudar essa epístola. Então, a epístola aos Romanos vai tratar acerca da salvação. Na parte 2, as instruções a respeito de Cristo. Neste enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo, né? Então veja que ali está dizendo o quê? Que Jesus, ele é o cabeça da igreja e ele é o cabeça e a igreja é o corpo. E claro, o corpo só vai para onde a cabeça vai. Então quem manda na igreja é Cristo. E nós vemos ali até na última parte, ali no capítulo 6, o apóstolo Paulo falando acerca das vestimentas, da armadura, mas a epístola aos Efésios vai enfatizar acerca de quem manda na igreja é Cristo que instrui a igreja acerca por onde a igreja precisa ir. E tem mais uma coisa aqui, Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Eu gosto muito dessa epístola aos Filipenses, principalmente esse versículo, né? Que o viver é Cristo. Então, Filipenses vai ensinar, vai nos instruir acerca de viver somente em Cristo. Só nós podemos ter vida em Cristo. E, claro, vai falar de muitas outras coisas, mas ali, meus irmãos, está enfatizado ali o tema da epístola, segundo os estudiosos, é esse, o viver é Cristo. Na parte 3, instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aí que há toda uma discussão, porque alguns defendem que não tem nada a ver com arrebatamento antes da tribulação, alguns acham que é só depois, alguns acham que ali já está dizendo que vai ser tirado com força, mas não fala exatamente em que momento. Mas a gente, nós pentecostais, nós que cremos na doutrina do arrebatamento da igreja, nós não somos pós-tribulacionistas, nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? Porque nós cremos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Então aqui veja que há muita discussão sobre isso. Então aqui o apóstolo Paulo está tratando com a igreja de Tessalônica acerca que eles estavam com muita dúvida, com muita questão, será que Jesus vai voltar logo? Quando Jesus vai voltar? Será que já está às portas? O que vai acontecer? E aí o apóstolo Paulo vai sistematizar uma doutrina acerca dessa volta de Cristo e passar para os Tessalonicenses, ou seja, através de carta e passar para eles, para que eles pudessem entender que não é tão assim, Jesus acabou de ser assunto aos céus, eles já estavam esperando o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, e já aconteceria naquele momento. Não, Jesus dá, o apóstolo Paulo, né, através de Cristo, o Espírito Santo dá um ensinamento para que eles pudessem ter um entendimento acerca dos eventos que iriam acontecer. Ou seja, colocar, vamos dizer assim, numa ordem cronológica os eventos. Não sabemos exatamente quando serão os eventos, ainda estamos esperando esses eventos. Sabemos que é logo. O logo para Deus, como Deus não tem tempo, para Deus tanto faz um dia com 1000 anos como um dia, para Deus não tem diferença. Mas estamos ainda, nós seres humanos, ainda estamos esperando esse dia. Sabemos que esse dia vai chegar, mas ainda estamos esperando. Na parte 4, as instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática, né? Como Timóteo. O apóstolo Paulo aqui vai falar acerca de Timóteo, de Tito, de Filemon, mas principalmente Timóteo, meus irmãos, também há algumas discussões, mas a gente vê que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo
vamos dizer assim, ajudando ele, tentando trazer entendimento para que ele não viesse ser um mau obreiro, para que ele não viesse ser levado por ventos de doutrina, para que ele viesse pregar a verdade, para que ele pudesse falar acerca de Deus na verdade, pregar a verdade. Então perceba que o apóstolo Paulo aqui, falando a Timóteo, principalmente quando ele aborda acerca dos falsos profetas, dos falsos cristos, falando que Timóteo deveria tomar cuidado para que isso não viesse, no caso, né, ter uma relevância na sua vida. Então perceba que o apóstolo Paulo está ensinando, está chamando a atenção de Timóteo acerca dos perigos que existem no ministério. Porque, irmãos, no ministério existem muitos perigos. Existe, claro que existe. Existem aqueles que pregam por amor a Cristo, que existe aqueles que pregam por amor a si mesmo e por outros amores que possam ter. Mas perceba que o apóstolo Paulo ele está doutrinando Timóteo. Doutrina, meus irmãos, não é usos e costumes. Doutrina é dar um ensinamento para alguém. Então está doutrinando Timóteo acerca de como ele deveria proceder no ministério. E Timóteo, claro, com certeza deve ter sido um excelente obreiro. O apóstolo Paulo, como seu professor, ele deu ouvido a essa mensagem e com certeza foi um excelente obreiro. Mas Timóteo, ele teve que ouvir. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta. E também uma carta também que eu queria mencionar aqui, que é uma carta pequenininha, que é a questão de Filemon. Né? O apóstolo Paulo escreve para este homem acerca do seu escravo que fugiu, foi ter com o apóstolo Paulo, e aí ele nos dá um entendimento acerca de Cristo, o que Cristo fez pela igreja. Então o apóstolo Paulo, ele foi aquele que mediou, né, no caso Filemon, a perdoar o seu escravo, se não me engano, Onésimo. Ele perdoa este homem, falando, olha, escreve a carta para Filemon falando acerca deste escravo, acerca de Onésimo, para que Filemon pudesse perdoar. E claro, meus irmãos, a carta não serve apenas para Filemon, nos dá um entendimento acerca daquilo que Cristo fez por nós e aquilo que a gente tem que fazer ao nosso semelhante. E aqui, no tópico 2, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro, 1 Pedro, abordam o sofrimento cristão. Ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se. O apóstolo Pedro, ele vai nos trazer muito acerca dessa questão de santificação, de buscar a Deus. Não que outras não trazem, todas elas trazem. Mas o apóstolo Pedro ele vai falar muito, ele vai falar de uma passagem lá acerca do arrependimento. Ele vai trazer isso à tona, ele vai trazer isso para as pessoas entenderem que é preciso o arrependimento. O arrependimento não é uma coisa que, eu não quero, não sei se eu quero, não, é uma coisa necessária. E o apóstolo Paulo traz esse entendimento acerca do arrependimento, na primeira epístola. E em 2 Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus. Então ali, claro, também, assim como o apóstolo Paulo trouxe essa mensagem dos falsos profetas para Timóteo, nós vemos também o apóstolo Pedro também trazendo esse entendimento para as pessoas, acerca dos falsos cristos, acerca da segunda vinda, acerca de realmente, será que Cristo era o Filho de Deus, aquele que havia de vir? Então o apóstolo Pedro, ele vai combater esta heresia. E aqui ele anima os crentes também a permanecerem nesse entendimento que Jesus verdadeiramente é o Cristo, é o prometido, é o Cristo ao qual nós estávamos esperando. Então ele traz esse entendimento. E aqui na parte 2, a epístola de João, 1 João adverte sobre o falso ensinamento que negava a encarnação de Jesus, né? Ou seja, Jesus Deus que encarnou num homem para poder estar aqui com as pessoas, para estar aqui socializando, né? Estar aqui com as pessoas. Então, algumas doutrinas negavam isso e João teve que combater essa questão. E as demais heresias gnósticas explica que o salvo deve viver em comunhão com os cristãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. Em 2 João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. O gnosticismo, meus irmãos, era uma questão filosófica, de como quem diz, nada faz sentido, tudo Cristo não tem como um homem ter morrido e assim, e que isso... Irmão,
Irmãos, assim, o gnosticismo, até hoje, ele tem os seus adeptos, né? Tem os adeptos, porque tudo é filosófico, que nada é concreto. Então perceba que o apóstolo João, ele refuta esse tipo de ensinamento, né? Porque toda é matéria, o homem é matéria, e depois a matéria se desfaz, e como que diz, não existe mais existência. Não, meus irmãos, nós, quando morrermos, nós vamos continuar existindo, não em corpo, mas agora somente em espírito. Hoje, nós existimos em corpo e em espírito. Para estar neste mundo, nós precisamos de um corpo. Então, para nós estarmos neste mundo, nós precisamos de um corpo. Mas quando nós vamos sair daqui, quando nós morremos, nós precisamos mais deste corpo. Assim, aqueles que forem salvos vão receber o corpo glorificado, mas aí nós vivemos alma e espírito. E aí, para os gnósticos, né, eles não aceitam isso. Não aceitam isso, porque tudo é matéria. Tudo tem uma palavra certa que agora me fugiu, mas tudo é assim mesmo, né? Tudo é desse jeito. Então, eles não creem, vê uma forma filosófica de vida. Nós entendemos que é espiritual. A questão da morte de Cristo foi concreta, mas também quando nós trazemos para nós, se movimenta ou traz para nós um entendimento espiritual. No tópico 3, as epístolas continuam a falar a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado unicamente pela fé na graça divina. Então perceba que o nosso entendimento acerca de Cristo, o nosso entendimento acerca da presença de Deus e da promessa de Deus, nos traz esse entendimento que nós não precisamos fazer nada. Cristo já fez por nós. Esse é o primeiro passo. Mas para nós alcançarmos vamos dizer assim, essa oportunidade que Deus está nos dando, nós temos que sim que nos dispor. Nós não fizemos nada para Jesus morrer por nós na cruz do Calvário, para que a graça pudesse se manifestar. Nós não fizemos nada. Mas uma vez que nós queremos entrar nesta graça, queremos fazer parte da presença de Deus, nós temos que nos dispor, nós temos que buscar, nós temos que falar com Deus acerca daquilo que nós queremos na sua presença. E aqui, na doutrina da santificação, nós percebemos a doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Então nos traz, é por isso que eu disse, que a presença de Deus está ali. Nós não fizemos nada para que isso tudo pudesse acontecer. Mas um momento que aconteceu, nós temos a oportunidade de entrarmos neste plano, nós temos a oportunidade de fazermos parte deste plano, de usufruirmos deste plano que é o plano da salvação. E aqui quando nós vemos aqui da santificação, uma vez aceitando o Cristo, Deus Todo-Poderoso, para trilhar os seus caminhos, nós temos que ter um entendimento que nós precisamos se santificar dia após dia, claro, na presença de Deus. Aí é o processo da santificação, né? É esse processo que nós temos que aceitar diante de Deus. E a doutrina da glorificação, parte 3. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Neste processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Ou seja, quando nós receberemos o corpo glorificado, quando nós seremos glorificados por Cristo, não é glorificado para ser adorado por outras pessoas, não, meus irmãos. Mas receber aquilo que Cristo nos prometeu, que Cristo nos proporciona, que Cristo quer que nós venhamos ter diante da sua presença. Esse tem que ser o nosso entendimento, essa tem que ser a nossa busca. Não é ser glorificado para ser adorado pelos homens, não, é ser glorificado pelo próprio Cristo. Ele que vai nos trazer, nos dá essa oportunidade para nós sermos glorificados na sua presença, como uma igreja glorificada, como um corpo glorificado. Essa tem que ser o nosso entendimento, o nosso anseio, porque tudo aquilo que as epístolas gerais, as epístolas paulinas nos levam, nós temos esta vida com Cristo de santificação para alcançarmos a glória e a presença de Deus. Amém? E a nossa conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Então, tudo isso tem um propósito, preparar o crente para a vinda do Cristo Deus Todo-Poderoso. Irmãos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e entendermos acerca de quem, o que
o que Cristo representa para nós. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.